política. Né? A gente quer saber Tomar outro o cafezinho. que te levou a entrar na política. Porque me parece que você já foi candidato outras vezes. Inclusive, eu estava vendo um tempo atrás, você teve até votação Expressiva. expressiva e até votos mais do que vereadores em mandato, né? Então, vamos lá. O que me fez entrar na política, Pode recuperar um pouquinho, Domingues. o que me fez entrar na política foi o que eu acabei de falar. Eu busco apoiar e ajudar as pessoas e as categorias da melhor maneira possível nas minhas condições. Muitas delas não é nem tão assim, mas eu tento fazer o máximo com o mínimo. E eu sei que na política eu posso fazer muito mais. E aí o que acontece? Na realidade eu entrei na política diretamente em 2012, primeira vez como candidato, mas eu já vinha de 2 eleições apoiando. Um pré-candidato. Não, ele não é pré-candidato, não posso falar o nome dele. Dono da academia. Apoiei a primeira, ele perdeu por 20 votos, e a segunda ele venceu. E aí, nesses 2 períodos, os amigos diziam, ah, porque você deveria de apoiar os outros, você não sai, você é conhecido aqui em Tijuquinha, você corre atrás, isso naquela época. 2012 foi minha primeira eleição, então 2008, 2004, vamos dizer que eu comecei mesmo a andar na política. E aí eu disse, não, eu tenho um acordo com o Tony, que ele vencendo, ele vai para nossa comunidade, vai me ajudar, tal, tal. E aí Tony venceu. Por coincidência, ele abandonou todo mundo que ajudou ele. Né? Eu tenho certeza que tem alguns aí que vão até rir, que eu acredito que deve estar acompanhando. Mas ele abandonou também? Ele abandonou todo mundo. E aí, mas eu continuei porque Tony era um amigo, é um amigo ainda, não deixou de ser não. E aí eu fiquei ao lado dele e aí em uma das conversas eu disse, velho, você não procura fulano, tá falando mal de você e tal, tá acontecendo isso. Procura, pô, o cara ajudou e de qualquer jeito na próxima eleição você vai precisar dele. E aí foi uma frase que eu não vou esquecer nunca. Ele bateu no meu ombro assim e aí disse, Alisson, vou lhe ensinar uma coisa na política. Liderança a gente não conquista, a gente compra. Aquilo, velho, eu disse, com a história, velho. Nunca me deu nada. E não me conquistou. Pronto, ali eu larguei ele naquele exato momento. E aí? E comecei a caminhar passos para sair a primeira vez. E aí em 2012 eu tinha 4 pessoas ao meu lado. Só que uma dessas 4 se escondia muito. Teve uma vez até que eu acho que ele vai ouvir. Chamei ele pra gente fazer uma caminhada, ele estava com disenteria. Mas ele saiu algumas vezes com a gente. Então tinha 3 pessoas. E uma dessas pessoas já faleceu, é o saudoso Otacílio, um cara bastante inteligente. Igual eles eu vi pouco na política. Inteligente, inteligente. O discurso do candidato na época, Vanderlei Correia, dentro do Tijuquinha, quem digitou foi ele. E ele chegou ele teve um problema de diabetes. E ele era tão fiel e tão amigo que teve uma reunião, aí já foi em 2016, uma reunião na casa de Betão, em 2014, que acho que foi para a Federal, que Betão saiu para a Federal. E aí eu não sabia que ele estava com problema na visão, mas mesmo assim ele quis me acompanhar, sem me contar. E eu só descobri que ele estava com esse problema de visão porque ele tinha um batetezinho assim, aí ele foi botar o pé, não enxergou, aí caiu. Aí foi quando a esposa dele, minha amiga Yara, me contou. Então, eu tenho pessoas que sempre esteve ao meu lado. Tinha um cabo eleitoral meu mesmo, que hoje não está comigo, mas eu disse, eu nunca esqueço quem sempre esteve comigo, quem construiu, quem ajudou a construir o nome Alisson Tijuquinha, que é o famoso Pedro do Bar, que me chamava de Mala, eu chamei ele de Mala. E a gente, nas nossas caminhadas, para você ver, aquela campanha foi tão simples, né, que a gente tava na caminhada, quando acabava as caminhadas, ele que pagava, tubaína e bolachão. Né? Eu não tinha dinheiro para nada. E quando a gente fazia um lanche, que a gente sempre parava no barzinho, alguma coisa, minha amiga Cessa, que era os bolos que eu ia trazer, eu não conseguia esse contato com ela, tá comigo desde 2012. Então, naquela campanha onde só chegou a mim através do partido R$ 1.000, a gente conseguiu ter 304 votos. Foram votos de amigos, como sempre. Graças a Deus não gastei nenhum dinheiro, não tinha. Os R$ 1.000 que chegou, a gente fez uma manutenção
uma estrutura ali de campanha, tal, com quem estava ao nosso lado, mas nada grandioso. E a gente continuou nessa campanha. Foi quando chegou a campanha 2016, né? 2012, 2016. E aí nessa campanha a gente já estava ao lado de Betão, né? E aí foi quando, acho que foi minha primeira demonstração de força na política e meu primeiro erro na política. Por quê? Eu, quando fiz a campanha para Vanderlei, eu tinha o costume de brincar com ele, chamar ele de meu futuro. Meu futuro pra lá, meu futuro pra cá. E na campanha ele sempre me atendeu. Era eu ligar, Vanderlei atendia. E aí acabou Vanderlei ele... é o professor. Professor Vanderlei. Aí perdeu a eleição, nós perdemos. E aí eu mandava mensagem, ele não respondia mais. Mandava, desejava um feliz ano novo, Natal, não respondia. Só que teve uma época, um momento que eu tava em casa, deitado no sofá com meu celularzinho aqui. Aí quando tocou que eu olhei o nome dele, né? Aí eu disse, olha, meu futuro. Aí eu, boa noite, meu futuro. Aí ele pegou o telefone e fez. Poxa, eu liguei pro Alisson errado. E bateu o telefone na minha cara, não teve nem a consideração de dizer, ô Alisson, foi mal, eu liguei sem querer e tal. E aí naquele instante eu, com raiva daquela atitude, saí do PMDB. E fui pro PSD. Se eu não tivesse saído, ia com a mesma votação, eu tive mais voto do que dito, eu seria vereador já em 2016. Né? Então, Duas decepções, uma em cima Então, da no outra. caso, é um arrependimento foi ter saído, né? foi ter saído, foi assim, não ter tomado a decisão certa, não ter pensado antes de agir, né? Era ainda, vamos dizer, um pouco imaturo, pouca experiência, não parei para calcular, eu simplesmente, eu tenho, é uma qualidade que na política às vezes é defeito, mas eu não vou largar isso. É que se eu der a palavra a você, eu posso saber que eu vou me arrebentar, foi o que aconteceu em 2020, mas já lhe dei a palavra, já foi. Seja o que Deus quiser. Mesmo sabendo que eu vou me arrebentar. Aí foi quando veio 2020, a famosa eleição do Chapão, onde o atual prefeito Marco Santana tinha 3 partidos, né? O famoso Chapão, que era o MDB, onde tinha 11 vereadores de mandato, e tinha o PT e o PV. Alisson, inclusive eu tenho uma pergunta um pouco Aí, meu polêmica Deus. a isso aí, mas eu vou deixar para fazer um pouco mais à frente. É, Quando você estava falando, essa eu vou falar mais à frente, certo? Mas quando você estava falando de Tony, da academia, e você também falou alguém do bar, Pedro. Pedro. No caso, Tony não, Não tem nada a ver, não. Pedro também não lhe apoia mais não, né? Não tá comigo, não. No caso, você tem mágoa dessas Não, dessas Tony não pessoas? tem. Tony Não, eu porque no caso de apoiei. Tono você apoiou. Foi. Mas você não ficou chateado por ele também não lhe apoiar, não? Não, porque assim, Tony, ele esteve vereador 3 mandatos. Não, é 12 anos. 12 anos. Ele Ele já foi, foi velho, vereador, foi. né? Não, ele ganhou, pô, nessa eleição e se reelegeu mais 2 vezes. Foram 12, não tem como não via essa possibilidade de Tony me apoiar, não. Não. E aí a questão de Pedro, mágoa, não, pô. Só gratidão. Não Esse tem... mesmo Pedro foi o que Eu chegou. lembro dele, do Pedro, que Esse tava Pedro. falando. É, isso aí. Esse Pedro. Não, só gratidão, não tem. Eu já disse, eu não tenho como ter mágoa a quem participou da minha história, não.